Muito bem, pessoal. Nós vamos aqui dar sequência às nossas aulas, ainda nessa unidade Fisiologia Cardiorrespiratória e Exercício. A gente hoje vai falar especificamente das respostas ventilatórias ao exercício. Nós já vimos ao longo da disciplina que no exercício ocorre necessariamente um aumento da oferta de oxigênio para poder suprir uma demanda, tanto de oxigênio como de energia, de uma forma geral. Para que isso aconteça, nós vimos na semana passada que a gente precisa aumentar primeiro o débito cardíaco, ou seja, o aporte sanguíneo precisa ser aumentado para o sistema como um todo. No entanto, eu também preciso fazer adequadamente a redistribuição do fluxo sanguíneo para poder garantir que aqueles músculos que estão sendo solicitados durante o exercício recebam a maior parte do sangue, porque são eles que estão necessitando mais de oxigênio e outros nutrientes e da remoção dos produtos finais do metabolismo. Mas também a gente precisa, para que isso seja feito, já que uma das coisas que eu preciso fazer é levar oxigênio até esses músculos, e o sangue vai ser o grande responsável por isso, não adianta eu aumentar o débito cardíaco, redistribuir o fluxo, se eu não conseguir proporcionalmente aumentar a minha ventilação pulmonar. O aumento da ventilação pulmonar vai fazer com que eu tenha uma maior oferta de oxigênio, uma maior circulação de oxigênio no sangue, fazendo com que os músculos possam fazer o aumento da sua extração de oxigênio sanguíneo. Essa imagem aqui para a gente, ela mostra algumas informações que se mostram muito importantes para a gente entender alguns processos. Então vamos ver. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, representando nesse círculo maior, nós temos aqui um alvéolo pulmonar. Ele é a parte final das vias respiratórias. Então, a gente veio pelas traqueias, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, e terminando com os alvéolos pulmonares. Os alvéolos são cercados pelos capilares, vasos capilares pulmonares, que recebem o sangue vindo do átrio direito, e esse sangue vem cheio de CO2, a concentração de CO2 é bastante grande. O alvéolo, como ele recebeu o ar que veio da atmosfera, ele vem com um conteúdo de oxigênio muito maior do que o de CO2. Primeira coisa que a gente tem que entender, sempre que a gente fala de ar, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de gases. A gente não tem somente oxigênio. Quando a gente faz uma inspiração, puxa o ar para dentro dos pulmões, não é só de oxigênio que eu estou falando. A gente está trazendo também nitrogênio, em grande parte, está trazendo também o CO2. Mas o que vai nos interessar primordialmente é o conteúdo de oxigênio. Qual é a questão? Cada um desses gases presentes nesse ar, nesse meio aqui, por exemplo, dentro desse alvéolo, cada um dos gases presentes exerce pressão sobre a parede do alvéolo. A mesma coisa vai acontecer no sangue, vai acontecer nos tecidos de uma forma geral. Então, cada gás exerce uma pressão. O total da pressão gerado pelo conjunto de gases é distribuído, é subdividido, então, pelas chamadas pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2, pressão parcial de hidrogênio e de nitrogênio, por aí vai. Então, quanto maior a concentração de um determinado gás num determinado meio, maior vai ser a pressão parcial desse gás nesse meio. Então, a expressão que é utilizada é a PO2, vai representar a pressão parcial do oxigênio. A PO2 aqui no alvéolo, ao final da inspiração, é bastante alta e a PCO2 baixa. Já no sangue alveolar que está chegando pelos capilares, eu tenho o oposto. Eu tenho uma PCO2 alta concentração de CO2, logo uma alta pressão parcial do CO2 no sangue, e a PO2 é baixa. Como nós já vimos no início da disciplina, os gases vão se deslocar sempre da área de maior pressão para a área de menor pressão, e em função disso, quando o sangue chega até essa região, durante a inspiração, nós vamos ter o deslocamento natural do oxigênio para a corrente sanguínea, porque sai da área de maior pressão para a área de menor pressão, e, simultaneamente, o deslocamento do CO2 para dentro do alvéolo, também saindo da área de maior pressão
para a área de menor pressão desse seu gás especificamente. A partir daqui, esse CO2 vai correr todas as vias aéreas, passa novamente lá bronquíolos, brônquios, traqueia, até chegar à atmosfera através do nariz ou através da boca, vão ser colocados para fora. Essa troca de gases que acontece entre alvéolo e os capilares sanguíneos é chamada de hematose. Então essa troca ela tem uma importância muito grande para a gente. A gente viu na semana passada, quando a gente falou das respostas cardiocirculatórias ao exercício, a gente viu uma série de conceitos, né, e mecanismos fisiológicos que agora a gente vai ver que são muito similares quando a gente fala das respostas ventilatórias. Então, nós falamos semana passada sobre débito cardíaco, que era o volume de sangue ejetado pelo coração a cada minuto, expresso em litros por minuto. Se a gente substituir sangue por ar, substituir coração por pulmão, a gente vai ter então aqui a ventilação pulmonar. A ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. Então, ventilação pulmonar representa para a gente o volume de ar que entra e sai dos pulmões a cada minuto, também expresso em litros por minuto. A diferença que a gente pode encontrar aqui, ou uma das diferenças, né, isso é o conceito básico. Algumas diferenças são o sangue entra e sai do coração por canais, digamos assim, diferentes, enquanto o ar entra e sai pela mesma via. Né? Então, é por isso que aqui a gente fala, apenas se reporta o sangue ejetado, e aqui a gente fala do ar que entra e sai como sendo a ventilação pulmonar. Da mesma forma também que a gente viu as questões que determinam a velocidade do fluxo de sangue, a diferença de pressão entre dois pontos, assim como a resistência, né, aqui não são vasos sanguíneos, agora das vias aéreas, quanto maior a diferença de pressão entre dois pontos, maior vai ser a velocidade do fluxo de ar, e quanto maior a resistência gerada pelas vias aéreas, menor vai ser a velocidade do fluxo de ar. Isso não é diferente do que a gente viu quando falava em relação ao sangue. Da mesma forma também, aquele princípio da dose-resposta, quanto maior a intensidade do exercício, então aqui tem um indivíduo caminhando, tem um outro aqui, né, trotando ou caminhando mais rapidamente, e aqui o indivíduo correndo, então temos 3 níveis diferentes de intensidade, né, as cores estão sendo representadas também aqui do lado, exercício leve, moderado e vigoroso. Quanto maior a intensidade do exercício, maior vai ser a resposta ventilatória. Então a minha ventilação pulmonar, obviamente, será maior conforme o aumento da intensidade do exercício. E a gente já viu isso em outras aulas. Obviamente, se eu aumentar e diminuir a intensidade do esforço, a tendência, que a gente já viu isso em relação à frequência cardíaca, já viu isso com relação à demanda, né, do oxigênio, a mesma coisa vai acontecer agora para a ventilação pulmonar. No exercício intermitente, aumentando e diminuindo a intensidade, a tendência naturalmente é que a ventilação também aumente e diminua proporcionalmente. Outro aspecto que é muito importante a gente entender é que não adianta eu encher o meu alvéolo de oxigênio se não está passando sangue em quantidade suficiente para poder fazer as trocas gasosas, a nossa hematose. Então, a gente precisa de uma boa combinação entre ventilação e perfusão. Né? Sempre uma parte do gás vai ficar, né, dos gases, né, vão acabar ficando presos ao longo das vias aéreas. A gente não consegue a utilização total, né, do ar que a gente inspira, não consegue chegar todo ele ao alvéolo e, consequentemente, ao sangue. A gente vai ter um espaço chamado espaço morto anatômico, né, que vai ter uma retenção de boa parte desse ar, mas o que eu preciso fazer com que chegue em termos de ventilação e perfusão, eu preciso fazer com que o momento em que o alvéolo se encha de ar é o momento em que o sangue tem que passar com maior volume, né? O fluxo de sangue tem que ser maior nesse momento, para justamente permitir uma favorável relação de troca gasosa entre o alvéolo e o capilar.
O transporte de oxigênio no sangue, ele acontece, em sua maior parte, ligado à hemoglobina. Ele vai formar um composto chamado oxihemoglobina. A gente vai falar bastante dele nos próximos momentos. No músculo, o transporte é feito ligado à mioglobina, que não é apenas uma proteína transportadora. A mioglobina também vai ter um papel importante de fazer o armazenamento do oxigênio no músculo. Então, ele funciona como uma reserva de oxigênio. Se durante a contração muscular, durante o exercício físico, começa a haver uma queda de oxigênio na mitocôndria e tudo mais, é justamente a mioglobina que vai fornecer esse oxigênio extra das suas reservas para poder suprir as necessidades, as demandas da própria célula muscular. Então, a oxihemoglobina é a forma como o oxigênio é transportado no sangue, em sua maior parte. Há uma parte dele pequena, muito pequena, transportada de forma livre. A maior parte, cerca de 99%, é ligado à hemoglobina. Então, quando nós temos oxihemoglobina, porque nós temos oxigênio ligado à hemoglobina. Quando essa ligação é quebrada, nós passamos a ter então a chamada desoxihemoglobina ou deoxihemoglobina, né, que é a situação de a hemoglobina sem a sua ligação com o oxigênio e o oxigênio livre. A gente vai ver que é muito importante que o oxigênio esteja livre, porque ele precisa ser consumido pelos tecidos, em especial pelo músculo. O músculo não consome oxihemoglobina, ele consome oxigênio. Então, é preciso que haja a quebra, né, a dissociação da hemoglobina e oxigênio para que isso possa ser feito, né, os músculos possam consumir esse oxigênio. A dissociação da oxihemoglobina ela vai depender de alguns fatores. Então, dois deles em especial são a pressão parcial do oxigênio e a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Esses são os dois principais aspectos. O que a gente vê nessa imagem aqui, que mostra justamente a relação, né, da saturação de oxigênio na hemoglobina, né, o que significa saturação de oxigênio? O percentual de sítios receptores nas hemoglobinas que estejam preenchidos, que estejam ligados ao oxigênio. Então, verifica-se, né, de procedimentos específicos, chamado saturímetro, né, que vai fazer essa medida e vai identificar quantos % dos sítios receptores da hemoglobina estão ligados ou preenchidos com oxigênio. Quanto maior a saturação do oxigênio, a gente vê aqui, maior também, ela é compatível com uma maior pressão parcial do oxigênio. Então, o PO2 mais alto apresenta também uma maior saturação. Mas vamos entender alguma coisa que é mais interessante aqui. Nessa fase inicial aqui, a gente vê em valores mais baixos de PO2, conforme a pressão parcial do O2 vai aumentando, significa dizer, conforme a concentração do oxigênio no sangue vai aumentando, a saturação de oxigênio na hemoglobina aumenta muito rapidamente. Então, pequenos aumentos na PO2 aqui já fazem um aumento da saturação aumentar de forma substancial. Isso é normal até aproximadamente o valor de 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial do oxigênio. A partir desse ponto, há uma tendência a um achatamento da curva. Não acontece de fato, né? É apenas uma tendência, é uma atenuação desse aumento da saturação. Então, quando a gente chega a esses níveis aqui, pressão parcial do oxigênio bastante alta, a modificação, a alteração que a gente vê da saturação não é tão grande assim. Qual é a vantagem disso, pessoal? Quando eu estou trabalhando em níveis altos de pressão parcial de oxigênio, eu consigo, mesmo que haja alguma queda de pressão parcial, a saturação não é tão afetada desse jeito. Eu continuo com uma saturação bastante alta. No entanto, no extremo oposto, quando eu tenho quedas bastante grandes da PO2,
dissociação passa a ser muito grande. Então a oxihemoglobina ela não está saturada, né? A saturação da hemoglobina é muito baixa, ela rapidamente solta, né? Se desliga dos da sua hemoglobina. Então o oxigênio mais facilmente fica livre para poder ser utilizado, o que é interessante nas situações de exercício. Há um consumo necessariamente alto de exercício, então quanto maior a intensidade do exercício, maior a necessidade de oxigênio vai ser feita. A partir disso, então, a tendência é que a PO2 caia durante o exercício, de modo que eu fique com oxigênio livre para que os músculos consigam consumir. É óbvio que a gente não vai chegar a esse padrão que está aqui embaixo, não é isso aqui, mas essas quedas, elas favorecem, elas facilitam bastante o consumo de oxigênio a partir dos músculos. O outro aspecto importante é a afinidade, né? Então, quanto maior a afinidade que a hemoglobina tenha pelo oxigênio, maior a força de ligação entre elas. Mas como a gente já entendeu, eu preciso que essa oxihemoglobina seja quebrada, dissociada, para poder fazer com que o oxigênio se torne livre para ser consumido pelos músculos durante o exercício. Não apenas os músculos, na verdade vários outros tecidos, o cérebro também vai precisar e vários outros. Mas como a gente está pensando no exercício, nós vamos dar prioridade a falar sobre o músculo nesse momento. O músculo, então, vai precisar dessa dissociação acontecendo. Então eu preciso diminuir, preciso enfraquecer a ligação, essa afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Dois fatores contribuem bastante para isso e são diretamente associados ao exercício. O primeiro fator é o pH. Um aumento da acidose faz com que haja um enfraquecimento da ligação entre hemoglobina e oxigênio, liberando o oxigênio para ser consumido pelos tecidos com maior facilidade. O que essa imagem aqui à esquerda mostra para a gente é justamente isso. Nós temos três curvas aqui em azul. A curva do meio apresenta o pH igual a 7,4, que a gente vai ver na próxima aula, que é o pH considerado o normal, considerado neutro para as funções fisiológicas. Então esse é o pH normal que a gente espera encontrar em nível de repouso para a gente. Se o pH diminui para 7,2 aqui, ou 7,20, é a mesma coisa, né? Se o pH de 7,2, houve uma queda do pH, significa que aumentamos a acidose. É sempre o oposto. Queda do pH representa maior acidose. Então, se eu tenho uma situação de acidose, observe que a curva ela tem um formato similar ao que tinha na condição de repouso, só que ela foi deslocada para a direita. O que significa esse deslocamento para a direita é que se você pegar qualquer valor de PO2 aqui embaixo, né, e tentar fazer associação com a saturação de oxigênio, vocês vão ver que para uma mesma saturação de oxigênio, para a mesma PO2 encontrada aqui, a saturação vai passar a ser menor. O que significa isso? Que eu estou liberando mais oxigênio para os músculos poderem consumir. Esse deslocamento da curva em função do pH é chamado de efeito Bohr. O material nosso escrito fala sobre isso, também vale a pena consultar o livro de Fisiologia do Exercício, do Scott Powers e o Edward Hawley, que já foi orientado para vocês. Capítulos 9 e 10 vão falar bastante sobre isso daí. Então, a maior acidez, ou maior acidose no sangue fazem com que a curva se desloque para a direita, então haja uma maior dissociação da oxihemoglobina. A mesma coisa acontece com relação à temperatura. Um aumento da temperatura corporal, principalmente a temperatura sanguínea, então saindo aqui dos 37 graus para 42 graus, a curva também foi desviada para a direita, também facilitando a liberação do oxigênio. Vamos entender que durante o exercício, tanto ocorre uma maior produção de hidrogênio livre, aumentando a acidose, como também há uma gigantesca quantidade de quebra de ATP produzindo calor. Então eu vou ter aumento da acidose no exercício, vou ter aumento da temperatura no exercício. A partir disso, esses dois fatores vão gerando uma continuidade da facilitação da liberação desse oxigênio para que os músculos possam consumir.
O CO2, por sua vez, também vai ser produzido, né, durante o exercício, em grande quantidade, ele precisa ser eliminado. Então, como é que é o caminho que ele vai percorrer? Os tecidos, né, principalmente o músculo aqui, vão formar o CO2, ele vai se deslocar para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea ele vai se deslocar até que chegue aos pulmões, né, a partir das trocas gasosas, né, da hematose, e que possa ser colocado para fora, seja pela expiração. 10%, cerca de 10% do CO2 se desloca livremente pela corrente sanguínea, 20% aproximadamente se desloca associado à hemoglobina, então formando um complexo chamado carbaminohemoglobina, então é a associação do CO2 com a hemoglobina, mas a maioria esmagadora vai ser transportado sob a forma de bicarbonato. Então, o que acontece? Dentro da hemácia, um aumento da PCO2 significa um aumento da concentração e da pressão parcial de CO2 dentro da hemácia, gera um desequilíbrio, né, chamado equilíbrio ácido-básico, que a gente vai verificar, vai aprender isso já na próxima aula. Com isso, esse aumento do CO2 na hemácia faz com que ele se combine com a água para formar um chamado ácido carbônico, que é um ácido forte e bastante volúvel, e com isso ele se degrada com muita facilidade. Então ele vai se desmembrar em o íon hidrogênio, que não está aparecendo aqui, apenas didaticamente, para não poluir demais a imagem, mas o hidrogênio é liberado aqui e ele se liga à hemoglobina dentro da hemácia, e o bicarbonato, que é esse HCO3, né, com a carga negativa, isso aqui é o bicarbonato que vai ser deslocado então para a corrente sanguínea. 70% do CO2 está sob a forma de bicarbonato. Como o bicarbonato tem uma carga negativa, e a gente está colocando essa carga negativa para fora da hemácia, né, esse ânion, é preciso haver uma compensação, e com isso uma molécula de cloreto, que também tem a carga negativa, se desloca para dentro da hemácia para poder fazer essa compensação, né, eletroquímica dentro da hemácia. Algo que vem sendo comentado de forma relativamente recente é a utilização do treinamento muscular respiratório para atletas. Isso é uma coisa que já vinha sendo utilizado para indivíduos em reabilitação pulmonar, né? Então a fisioterapia utiliza bastante, né? Mas começou a se utilizar esse tipo de recurso para atletas, para melhorar o desempenho, principalmente em atletas de endurance, mas as evidências têm mostrado que não apenas esses atletas de endurance são beneficiados. Então, como é que funciona isso? Coloca-se um nose clip, né, o termo em inglês aqui para falar, é como se fosse um pregador, é um clipezinho que vai prender o nariz, evitando que o ar passe, né, pelas vias nasais, então não tem como o ar passar por aqui, e a partir disso ele vai fazer toda a mecânica ventilatória, vai acontecer os movimentos de inspiração e expiração dentro de um aparelhinho que tem marcas e modelos diferentes. Eu não quis trazer nenhum deles aqui porque, né, para não fazer propaganda de algum equipamento, mas o modelo é sempre algo parecido com isso que está aqui. Então nós temos aqui um bocal, né, que é onde o indivíduo vai colocar, né, obviamente, a boca e vai fazer a inspiração do ar. Existe um poro de resistência inspiratória, então quando ele faz a inspiração, o ar vem por esse caminho, quando ele faz a expiração, o ar passa por aqui, né, sendo liberado por uma válvula expiratória. Os equipamentos normalmente têm condições de fazer com que você module a intensidade da resistência tanto para a inspiração como para a expiração, e a partir disso você vai fazendo um treinamento que vai induzindo os músculos responsáveis pela mecânica ventilatória trabalharem cada vez mais, aumentando tanto a força como a endurance desses músculos. Isso tem sido testado com atletas para tentar melhorar o desempenho deles, e várias evidências começaram a mostrar que isso de fato parece interessante. Então esses dispositivos se mostraram bons para poder melhorar o desempenho de atletas de esportes intermitentes, mas também outras modalidades, como futebol feminino, corrida de longa distância, o handball, basquetebol e até mesmo a natação.
né, natação em atletas de curta distância, né, relativamente curta, né, até 200 metros, se mostraram beneficiados por esse tipo de treinamento. Então isso parece que foi interessante. A ideia é tentar diminuir a acidose metabólica que é induzida pelo exercício em função de uma maior eficiência da mecânica ventilatória. Getting e colaboradores mostraram dados de um estudo bastante interessante que compararam um grupo de atletas que fez treinamento muscular respiratório a partir daquele dispositivo que foi apresentado, comparado com um grupo que fez um placebo, ou seja, utilizavam um equipamento, mas que não gerava resistência, e um grupo controle, que não fez qualquer coisa. Então tivemos um treinamento de fato, um treinamento fictício aqui e um grupo controle que não treinou. O que se encontrou foi o seguinte: as respostas da frequência cardíaca e da ventilação pulmonar, destacadas em vermelho aqui agora, foram menores no exercício, né, de duração, intensidade constante por 30 minutos, eles foram menores no grupo que fez o treinamento respiratório em comparação com o grupo placebo e o controle, que não apresentaram diferenças nessas suas respostas. Então, parece que esse treinamento respiratório, muscular respiratório, ele tem sido interessante sob o ponto de vista fisiológico para a melhora do desempenho de atletas, não apenas então sendo restrito à área da reabilitação pulmonar. Bom, pessoal, já vindo para o final dessa etapa, a gente tem passado por uma situação bastante diferenciada, que é a questão da pandemia, né, da Covid-19, e existe uma série de orientações em termos de prevenção, né, da transmissão, da contaminação que a gente pode fazer para outras pessoas ou de ser contaminado por outras pessoas. Então, além das questões ligadas a distanciamento social, também é importante a utilização de máscaras. Isso tem sido uma das recomendações mais frequentes e as evidências têm sido bastante robustas para mostrar o impacto favorável do uso de máscaras para evitar excesso dessa contaminação, para reduzir as chances. Nada é infalível, mas as reduções são realmente bastante grandes. No entanto, existem algumas questões relacionadas à prática do exercício físico utilizando máscara. E não existe exatamente um consenso. A maior parte dos estudos e das pessoas que têm apresentado seus posicionamentos ainda mostra uma falta de consenso, uma certa controvérsia com relação a isso. A maior parte dos estudos tem feito comparações com máscaras do tipo N95, que são as máscaras mais eficientes para poder evitar a contaminação, mas elas geram uma maior dificuldade para poder fazer o exercício, justamente por conta disso, e comparando com as máscaras do tipo cirúrgica, que permitem uma troca de ar um pouco mais facilitada. O que os estudos têm mostrado para a gente? Então, esse é um estudo que saiu agora, em 2021, né, esses dias agora, mostrando respostas cardiorrespiratórias ao exercício progressivo similares nos indivíduos usando ou não usando máscara. Então eles pegaram um grupo de pessoas, submeteram essas pessoas a fazer 3 testes diferentes, né, com testes de esforço máximo, né, então foi um exercício progressivo máximo, em 3 dias, um dia utilizando máscara N95, representado na linha cinza contínua, outro dia usando máscara cirúrgica, que é a linha laranja tracejada, e um dia não utilizando máscara alguma, que é o pontilhado azul claro. E o que o estudo mostrou foi o seguinte: respostas da frequência cardíaca, a frequência respiratória, e a saturação de oxigênio, assim como a percepção de esforço, não apresentaram diferenças estatísticas. Visualmente a gente percebe algum tipo de diferença podendo ser apresentado aqui com relação à saturação, mas nada disso atingiu valores que pudessem representar de fato alguma preocupação, alguma variação que fosse expressiva. Então o que a gente tem visto é que muitos estudos apresentam às vezes alguma queda, por exemplo, na ventilação e tal, mas que muitas vezes os valores que são apresentados são pequenos.
em que, embora, às vezes, pelo tamanho amostral, possam mostrar diferenças do ponto de vista estatístico, do ponto de vista fisiológico ou clínico, essas diferenças não são relevantes. Então, que não haveria, de fato, um prejuízo em fazer o exercício utilizando máscaras. Mas há uma ressalva para tudo isso daí. As máscaras do tipo N95 são as que mais apresentam atenuação das respostas. Então elas têm complicado, sim, a prática do exercício. Mas você fazer exercício com as máscaras do tipo cirúrgica, isso não afetou, por exemplo, algo que seria importante. Dentro uma das ideias que se apresenta é que você utilizar máscara, você poderia estar fazendo pela dificuldade das trocas gasosas com o ambiente, você poderia fazer uma constante reinalação do CO2, e isso poderia afetar, sem dúvida nenhuma, a PCO2 sanguínea, que poderia afetar o equilíbrio ácido-básico, então geraria possivelmente uma acidose mais elevada, no fim das contas. E um dos estudos publicados no ano passado mostrou que não foi exatamente isso. As respostas do pH, que representa a acidose, da pressão parcial do oxigênio e do CO2, inclusive as respostas do lactato sanguíneo, que também são associadas à acidose, não foram afetadas pelo uso de máscaras no exercício progressivo máximo. Então, em função, usar máscara não geraria esse problema em termos da acidose. Essas máscaras, especialmente as do tipo cirúrgico. Então, outros autores têm falado que o exercício aeróbio, sendo feito com intensidade moderada, extenuante, mas de curta duração, pode ser feito de forma viável e segura com o uso de máscara. Não há problema com relação a isso. Que os efeitos deletérios do uso de máscara são, às vezes, pequenos e muitas vezes nem mesmo são perceptíveis. Então, que isso daria uma condição relativamente favorável a você fazer o exercício. É óbvio, pessoal, que isso pode variar de pessoa para pessoa. Se você vai fazer o exercício, e principalmente se você não tiver condições de se manter afastado das pessoas, o uso da máscara passa a ser importante. Tá? Se você vai ter condições de fazer exercício numa área absolutamente aberta, ao ar livre e longe das pessoas, completamente distante das pessoas, não tem problema você não usar máscara. Tá? Mas se você vai fazer isso em companhia de outras pessoas, por sua vontade ou não, quem resolveu fazer exercício em academia tem outras pessoas à sua volta, não usar máscara nessa situação parece ser algo equivocado.